Hoje a gente tem a alegria de receber o nosso orador espírita, Fábio Granville. Ele é poeta, seja bem-vindo. E o tema da noite, o bem de ser bom, o bom de ser bom. Vamos envolvê-lo com todo amor para ele poder desenvolver o tema da noite. Isso aí. Boa noite. Tudo bem? Que bom. Bom estar aqui de novo. Sempre um prazer vir nessa casa. Então vamos começar. O bom de ser bom. Quero já começar agradecendo minha esposa que fez os slides, ficaram tão bonitinhos. Minha esposa Thaís, que está ali, me transformou em desenho. Os dois cachorrinhos e a gatinha. Essa palestra, por conta da ser poeta, eu sempre me inspiro palestras em poesia. E essa palestra foi inspirada pela poesia do Martins Fontes, que é um poeta de Santos também, um poeta que era médico. Então, tenho certeza que os versos dele serviam de remédio para muita gente. Então, uma poesia, a poesia mais famosa dele, que chama Como é Bom Ser Bom. E vou começar por ela. Tu, que vês tudo pelo coração, que perdoas e esqueces facilmente, e és para todos sempre complacente. Bendito seja, aventurado irmão. Possuis a graça como inspiração, amas, divides, dás, vives contente, e a bondade que espalhas não se sente. Tão natural é a tua compaixão. Como o pássaro tem maviosidade, tua voz a cantar no mesmo tom alivia, consola e persuade. E assim, tal qual a flor contém o dom de concentrar no aroma a suavidade, da mesma forma tu nascestes bom. Se identificaram com muita coisa de vocês próprios, Existe uma fábula do escorpião com o sapo. O escorpião estava do lado do rio e ele queria atravessar o rio. E aí ele viu um sapo e pediu para o sapo para ficar no lombo do sapo, para poder o sapo pular e eles atravessarem junto o rio. Mas o sapo ficou temeroso, falou: mas você é um escorpião, você vai me picar. Falou: não, escorpião, não, sapo, se eu te picar, eu vou morrer afogado. Então, pode ter certeza que eu não farei isso. Aí o sapo, meio desconfiado, levou o escorpião no lombo dele. Enquanto estava atravessando o lago, o escorpião picou ele. E aí o sapo ficou sem entender: mas por que você fez isso? E aí o escorpião falou: é da minha natureza, sapo. Eu sou assim, eu pico as pessoas. E os dois morreram, nessa travessia. Por que eu trouxe essa fábula? Por que o escorpião tem essa natureza de picar, ele falou, Mas a gente não precisa ter a mesma natureza para sempre, Nós somos espíritos que evoluem com o tempo, Nós não somos espíritos que vai ser sempre a mesma coisa. A gente não pode se definir como uma mesma coisa para sempre. Eu sou assim, síndrome de Gabriela, que fala: eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, nós somos espíritos em evolução e temos que aproveitar essa encarnação para poder evoluir, Na questão 100 do Livro dos Espíritos, ele classifica os tipos de espíritos que existem, Então tem os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. São essas três classes que eles colocam todos os espíritos. Vocês imaginam onde a gente se encaixa aí? Bom, os espíritos puros são aqueles que não têm mais nenhum apego a algo material. Eles já são espíritos perfeitos, os espíritos puros. Já evoluíram
se vocês podem pensar num exemplo que a gente teve encarnado aqui na nossa terra, né, que é Jesus, um espírito puro, evoluído, que não se liga à matéria. Tem os espíritos bons, né? O que são os espíritos bons? Ainda tem um pouquinho de ligação com a matéria, mas eles já estão mais para o lado espiritual. Eles não têm mais tantos vícios, tantas paixões, não têm tanto apego, né? Eles têm a ideia de Jesus já mais bem definida. E os espíritos imperfeitos são os espíritos mais ligados à matéria, mais do que para o lado espiritual, né? São espíritos mais ligados aos vícios, às paixões, e tem uma ideia de Deus que é só uma ideia mesmo do que é Deus, do poder que Deus tem. Então, daí, dentre esses espíritos tem várias classificações que a gente vocês podem ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, e tentar se encaixar em algumas, né? Às vezes a gente acha que está um pouquinho mais evoluído, eu sou bom o suficiente, mas será que é mesmo? Será que a gente é bom o suficiente para estar num estado de espíritos bons, nem tão ligado à matéria, né? Pensando mais do lado espiritual mesmo? Pensem em vários exemplos que a gente tem que podem trazer essa ideia do que é ser um espírito imperfeito e é que é o ser espírito bom. E acho que espírito puro a gente vai levar ainda muitas encarnações ainda para chegar, né? Talvez até nos bons, né? Ainda temos muito que evoluir ainda, né? Muito que pegar carona em sapos. E como é que a gente pode distinguir, né? Como a gente pode distinguir o espírito bom de um mal, né? A gente está aqui refletindo sobre nós mesmos, né? Mas a gente convive com as pessoas e dizem que a gente tem a sintonia, né? A gente se liga aos espíritos que a gente mesmo sintoniza, né? Então, qual é o parâmetro que a gente tem? A inteligência, por exemplo, pode ser um parâmetro? Espíritos mais inteligentes são espíritos mais evoluídos? Podemos dizer isso? Não, né? Tem muita gente que usa a inteligência para fazer o mal também. Então, a inteligência nem sempre é um parâmetro para a gente poder limitar se é espírito mais perfeito, se é espírito mais bondoso ou não, né? Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o mundo está cheio de criaturas que têm no lábio um sorriso e no coração um veneno. Então, e a gente pode se deparar com esses vários espíritos a todo momento. Então a gente tem que saber distinguir também para quem a gente entra em sintonia, né? Diz lá, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, quanto mais evoluído a gente mais a bondade se sobressai nos nossos corações. E como que a gente revela isso? Como é que a gente entende isso? Através da nossa linguagem. Um espírito mais superior, a conversa, a linguagem dele, a forma como ele se expressa, o modo como ele se expressa, diz muita coisa, né? A expressão que ele está passando. Então, tudo isso, a linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma. E ainda que mesmo que algum espírito queira nos iludir sobre sua pretensa superioridade, bastará que a gente converse algum tempo com ele para apreciarmos. Diz lá no Livro dos Médiuns. Então, uma conversa muito rápida dá para a gente entender se a pessoa quer passar algo bom para a gente ou quer passar algo ruim.
Porque a gente é feito da nossa essência. Como é que a gente descobre a nossa essência? Uma vez eu vi uma historinha, né? Um vídeo no YouTube e o professor perguntou: se eu apertar uma laranja, o que vai sair dela? O que vai sair de uma laranja? Suco de laranja, né? É certo isso. Se eu apertar uma laranja, vai sair suco de laranja. Por que isso? Porque dentro da laranja tem bagaço de laranja, não tem maçã, né? Então toda vez que a gente aperta a laranja, vai sair suco de laranja. E o que acontece quando apertam a gente? O nosso espírito. Quando nos deixam em situações de conflito, quando nos deixam em uma situação de desagrado, o que sai da gente? Então, eu fiz uma poesia para a gente tentar explicar aí. O que sai de nós na hora do aperto? Se apertarmos uma laranja, vai sair suco de laranja. Essa é uma verdade absoluta. Não sai néctar de outra fruta. E quando algo nos aperta, uma coisa é certa: o que há dentro de nós é revelado por nossa conduta. Se na hora do aperto sai raiva, inveja, ciúmes, ódio, preconceitos, é porque disso que nós também somos feitos. Assim como se sai amor, serenidade, paciência, luz, é porque o nosso bagaço está mais perto dos ensinamentos de Jesus. Preste atenção no que sai de ti, pois diferente da laranja ou de outra fruta qualquer, nós podemos nos redimir, podemos recomeçar e melhorar quando a gente quiser. Quando há laranja podre do lado de uma boa, tende a boa com o tempo estragar. Mas o espírito que está disposto ao conserto, se mirar nos bons exemplos na hora do aperto, a tendência é sempre melhorar. Nós não somos laranja, nós não somos escorpiões, nem sapos, nós sempre podemos melhorar, sempre podemos ter diversos recomeços. Mas será que a gente realmente se conhece? O escorpião sabia a natureza dele na fábula, ele sabia que ele ia picar. A gente sabe, a gente se conhece realmente? Como a gente faz para saber se a gente é bom ou se é ruim? Só na hora do aperto, né? A gente precisa sempre se conhecer, olhar mais para dentro de nós, reconhecer os nossos defeitos, os nossos erros, o que a gente tem de ruim, que só assim a gente vai poder eliminar as coisas. Se eu nem sei as coisas boas e ruins que eu tenho, como que eu posso melhorar as boas e como que eu posso exterminar as que eu tenho de ruim? Então, é papel do espírito, né, de todo o espírito, não só do espírita, de olhar para si, prestar atenção no seu próprio comportamento e tentar compreender como você está agindo, se é pela bondade ou se é pela maldade. Porque uma hora a gente vai se pegar na maldade também, né? A gente precisa reconhecer isso. Então, no livro Voltei diz que nós sabemos que o reino do bem e o domínio do mal estão sempre dentro de nós mesmos. Então nós precisamos acessar essas informações para a gente poder eliminar essas laranjas podres que a gente tem. E na questão 895 tem uma pergunta: qual o sinal mais característico da imperfeição? Como que eu posso buscar a imperfeição dentro de mim? E a resposta é bem contundente assim. Eles dizem que é o interesse pessoal. A pior coisa que a gente tem, o pior sentimento que a gente tem é o apego às coisas materiais. O apego às coisas materiais constitui sinal notório
de inferioridade. Se a gente lembrar a classificação dos espíritos, os espíritos puros, mais perfeitos, são aqueles que não têm nada de material, né? Nada de apego material. Então, acho que é um indício, né, para a gente ir tentar se livrando de tudo que é material, para a gente poder evoluir. Só que, lógico, não é fácil fazer isso, né? Mas é preciso. Dizem aqui na Terra é muito difícil um exemplo de pessoas bem desapegadas. Eu lembrei de um espírito que é o nosso querido São Francisco, que tem uma história de desapego na vida dele, né? Um espírito que era rico, que era de uma família abastada e larga tudo para viver para o seu espírito, né? Quando a gente olha a história de São Francisco, a gente pode pensar, será que eu faria a mesma coisa? Aí a gente vê o quanto de evoluído que a gente está, né? A gente, pensando nesses espíritos, o quanto que a gente ainda pode evoluir. Então aí, ó, no livro dos Espíritos diz: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição. Então, fazer o bem pelo bem, sem contar com nem qualquer retribuição, a gente já vai estar seguindo alguns passos para a nossa evolução, né? O bem deve ser feito caritativamente, a caridade, sem interesse nenhum, né? Então, a gente vê isso nos exemplos do nosso Mestre Jesus. Ele contou, né, uma parábola bem famosa, que é a parábola do bom samaritano, né, que é o homem que vê o outro caído ali e ajuda ele, independente da situação dele, da crença dele, de que ele acredita, ajuda por ajudar, sem interesse de qualquer retribuição. E ainda vai lá e paga para poder ficar mais tempo lá se reabilitando, né? Então, essa parábola, além dos exemplos, né, Jesus já é um exemplo por si só, mas ele contou essas parábolas, né, para ver se a gente também compreendia que a gente não precisa ser Jesus, a gente pode ir se ajudando, ir se melhorando aos pouquinhos, né? Lá no Evangelho diz, na parábola do bom samaritano, tem uma pergunta: de que precisa o espírito para se salvar? Disso, desapego. Agora uma provocação. Bertolt Brecht escreveu essa poesia perguntando: para que serve a bondade afinal? De que serve a bondade quando os bondosos são logo abatidos? Ou são abatidos aqueles para que foram bondosos? De que serve a liberdade quando os livres têm que viver entre os não livres? De que serve a razão quando só a sem razão arranja a comida de que cada um precisa? Em vez de serdes só bondosos, esforçai-vos por criar uma situação que torne possível a bondade, e melhor, a faça supérflua. Em vez de serdes só livres, esforçai-vos por criar uma situação que a todos liberte, e também o amor da liberdade faça supérfluo. Em vez de serdes só razoáveis, esforça-vos por criar uma situação que faça da sem-razão dos indivíduos um mau negócio. De que serve a sua bondade? Por que eu trouxe essa poesia? Para a gente refletir mesmo, porque às vezes a gente fala: poxa, mas eu sou tão bondoso e só acontece coisa ruim comigo, né? A gente às vezes quer ser bondoso com a pessoa e a pessoa passa o pé, ou faz igual o escorpião fez com o sapo, te pede uma ajuda e vai lá e te trai por trás. Por que vale a pena ser
essa bondade, né? Bom, Jesus já disse que vale a pena, que é preciso desapego para isso. Mas a gente tem que prestar atenção para quando acontecer isso, quando acontecerem essas maldades, porque o mal está circundando a gente tem que se bloquear dele, né? E a gente tem que tomar cuidado para que o mal não mande nas nossas atitudes, e sim a bondade mande nas nossas atitudes. Eu vi uma vez um professor chamado Homero Reis. Ele contou a história da Branca de Neve, assim. Na história da Branca de Neve, a madrasta perguntava para o espelho: espelho, espelho meu, tem alguém mais linda nesse reino do que eu? E aí o espelho respondia: não, você é a mais linda. E aí estava todo mundo em paz quando o espelho respondia isso. O reino estava em paz, Branca de Neve estava em paz, 7 anões estavam em paz. Só transformou quando ela perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda neste reino do que eu? E o espelho respondeu: existe, é a Branca de Neve. Aí a madrasta virou bruxa, contratou um caçador, o reino inteiro ficou maluco, né? Todo mundo ficou mal, ela quis matar todo mundo, quis matar a Branca de Neve, os 7 anões sofreram, todo mundo sofreu. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, para que o mal, quando alguma coisa ruim, quando alguma coisa que a gente não quer acontece, a gente não usar do mesmo artifício dessa madrasta, ser guiado pelo mal, ser guiado só para poder se vingar, só para poder manter um nível, né, de superioridade que ela queria, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, da gente não se basear nesse sentimento ruim, se basear nos sentimentos bons, por mais que às vezes o mal nos ataque. Mas o bem não pode servir só de blindar. O bem que a gente quer, primeiro olhar para dentro, cuidar de nós mesmos e criarmos essa casca do bem, entendermos o que nos faz bem e nos melhorar. Mas o bem não pode servir só de escudo. O bem tem que servir para a gente botar em ação. A bondade tem que ser ação. E aí que ela vai ficando mais forte, né? A bondade se faz maior e mais forte quando ela é colocada em ação. No livro da Patrícia, o Espírito Patrícia, Vivendo no Mundo dos Espíritos, é a continuação do Violetas na Janela, esse livro. Ela conta um pouquinho o que é um umbral, né? Ela diz que no umbral o odor é ruim, cheira a sujeira, lama podre e mofo, o ar é pesado e sufocante, parece ser ali a morada de todas as misérias inimagináveis, espíritos que se transformam em farrapos humanos. É um lugar que vocês gostariam de ir? Né? Não, minha mãe está ali, eu tenho morre de medo de ir para o umbral, ela sempre fala. Mas o espírito da Patrícia foi lá porque quis, para ajudar esses espíritos. Mas ela não foi assim, quero ir, né? Não é assim, é um lugar pesado, um lugar que faz mal, de espíritos ruins mesmo ali. E ela conta que cada um de nós levava uma mochila que continha uma lanterna, uma rede de proteção pequena, um mini lança-raios, lençóis para envolver os socorridos, porque esses infelizes estão normalmente em farrapos ou nus. Então ela se protegeu. Para visitar o umbral, precisou se proteger, ter tudo isso aí. E o que é a nossa proteção? Também é a nossa oração, é o nosso evangelho no lar, é frequentar o centro espírita, tomar um passe, beber água fluidificada. Tudo isso nos ajuda, né? Estar envolvente entre espíritos amigos, tudo isso é a nossa proteção, é o nosso kit de socorros para os lugares ruins. Mas isso não basta para a gente precisa ir nos lugares aonde estão precisando, porque esses espíritos precisam ser resgatados. Como a gente falou lá no começo, eles
não são só aquilo, não vão ser só uma coisa para sempre, né? O Espiritismo nos dá essa versão que a gente pode melhorar, todos nós, que estamos encarnados, desencarnados, no umbral ou no nosso lar, né? Todo mundo tem esse poder de se transformar, né? E aí a gente tem que tentar transformar as nossas atitudes aqui. Não é só a gente servir de escudo, ter esse escudo, fazer esse escudo para a gente poder também ser melhor. Então eu vou trazer um videozinho que eu achei bem bonito. Foi até engraçado, né? Estava fazendo as minhas pesquisas e esse vídeo apareceu do nada, lá como se eu tivesse visto. Aí eu, poxa, eu não lembro de clicar nesse vídeo. Aí quando eu vi, era uma historinha do Chico Xavier com as formigas. É uma história bem bonita, espero que dê para ouvir aí. Era uma vez um homem muito bondoso chamado Chico Xavier, que morava em uma casa simples com um jardim e uma horta encantadora. Num quintal em Uberaba, onde Chico Xavier vivia, havia um formigueiro. Certo dia, as formigas, incansáveis como sempre, começaram a devorar as verduras e os legumes da horta. Esses vegetais eram muito importantes, pois eram usados para fazer sopa para as pessoas pobres. Os ajudantes da casa, ao verem isso, falaram sobre a necessidade de comprar veneno para acabar com o formigueiro. As formigas estão acabando com a nossa horta. Precisamos comprar veneno para acabar com elas. Chico, ao ouvir esse comentário, ficou pensativo e preocupado. Então, ele decidiu conversar com as formigas. Dirigiu-se à entrada do formigueiro, onde elas trabalhavam sem parar. Fechou os olhos, respirou fundo e em seguida falou às formigas. Minhas amigas formigas, vocês também são criaturas de Deus e por isso eu tenho por vocês o maior respeito. Vocês não sabem, mas estão prejudicando muitas pessoas pobres, porque estão destruindo a horta que ajuda na alimentação dessas pessoas. Ao lado desta pequena horta tem um enorme terreno todo coberto de grama e plantas variadas. Uma grande mata que a natureza colocou à disposição de vocês. Mudem-se para lá e nos deixem aqui fazendo o nosso trabalho. Se não fizerem isso, outras pessoas virão com veneno e vocês serão machucadas. Após dizer isso, ele voltou ao trabalho. No dia seguinte, para surpresa de todos, as pessoas viram que as formigas tinham deixado o formigueiro e ido embora. Chico, olha, elas se foram. Só sobrou uma formiga. Essa é a teimosa. Respondeu Chico com um sorriso suave em seu rosto. Às vezes a bondade e a compreensão são as melhores ferramentas que temos. E assim, Chico nos mostrou que com empatia e respeito, podemos resolver até os menores problemas de maneira pacífica e com amor. Resolver os problemas de maneira pacífica e com amor. Como é que a gente resolveria às vezes? Sai daí que eu vou tacar veneno em você se você não sair, né? Geralmente a gente reage assim. Mas o Chico Xavier vem com essa história bonita, fizeram um desenho bem bonito, né, dele, e traz esse bom conselho, né? Ele tem uma frase do Chico que ele diz: só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais do que perda de tempo, é perda de vida. Então, que a gente consiga transformar aquilo que a gente já faz há muito tempo, né? Outro dia eu ouvi uma historinha também, que o namorado perguntou para a namorada que estava fritando salsicha, e ela cortava as pontas da salsicha. Por que você corta as pontas da salsicha? Minha mãe que fazia isso. Aí ela vai lá e pergunta para a mãe: mãe, por que você corta as pontas da salsicha para fritar? Não sei, sua avó que fazia isso. Aí vai perguntar para a avó: vó, por que você corta as pontas da salsicha para botar na fritadeira? Não sei, sua bisavó que fazia isso. Aí vai perguntar para a bisavó: bisavó, por que você corta as pontas da salsicha para botar na frigideira? Nossa, não compraram uma frigideira maior ainda? Quantas coisas a gente faz, né?
de tantas outras vidas que ainda estão em nós, e a solução às vezes é tão simples, né? Então a gente traz do nosso passado muita coisa que a gente ainda nem entende, mas a gente faz, porque é assim que estão fazendo, mas nem sempre é o certo, e a gente precisa mudar e se transformar, né? Então, para terminar, né, trouxe algumas fábulas e alguns contos infantis, que não sei se vocês conseguem identificar, né, que ali é o patinho feio, que a gente, como a história do patinho feio, nós nascemos simples e ignorantes, mas nós temos muito que evoluir ainda, e a gente pode se tornar um cisne bonito, como na história, né? Na história dos 3 porquinhos, nós vivemos agora ainda numa casa de palha, né? Somos espíritos imperfeitos. Para outras encarnações a gente vai para a casa de madeira, sendo espíritos bons ainda. E um dia, quem sabe, sendo espíritos puros, a gente viva numa casa que o mal vai assoprar e não vai conseguir nos atingir, né? Ali em cima, a Chapeuzinho Vermelho, né? Que a gente consiga identificar com a gente mesmo, né? Os nossos maiores defeitos. Falar, Fábio, por que essa raiva tão grande, né? Fábio, por que esse ego tão grande ainda, né? E tentar confrontar isso, achar os nossos defeitos. Na história do João e Maria, né? Quando a gente encontrar o caminho certo da nossa bondade, da nossa alegria, da nossa felicidade espiritual, que a gente marque esse caminho para a gente nunca mais se perder nele. E no João, o pé de feijão, né, que a gente precisa sempre ser guiado pela nossa fé, e às vezes ter que deixar de lado a coisa material, a vaquinha que sustentava, trocar às vezes por feijões mágicos. E esses feijões mágicos são a nossa fé. Creio que quando a gente plantar essa nossa fé, vai crescer uma árvore grande para levar a gente para os lugares mais altos, para a gente achar nossas galinhas dos ovos de ouro, que é a nossa evolução espiritual, né? Então, o Emmanuel, para finalizar, né, ele diz que a bondade e o entendimento para com todos representam um roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores em marcha para a consciência cósmica. Não há manifestação de grandeza do céu no mundo sem grandes almas encarnadas na Terra. Para a gente transformar a Terra, a gente precisa transformar a nós mesmos, a gente ser melhor a cada momento. Ele diz no livro Roteiro. E para finalizar, vou finalizar com uma poesia. Fiz até hoje em homenagem a vocês para trazer aqui. Chama Elevação. Se hoje convivemos com as dores, com os males, com os horrores, com os dissabores que existem tanto lá quanto cá, se hoje atraímos obsessores, se o passado e o presente são temores, se nos tornamos pecadores, saibamos que podemos melhorar. Se hoje nem tudo são flores, podemos dar novas cores. Se não formos meros espectadores, o tempo nos presenteará. Se hoje perdemos tempo com os rancores, sejamos da última hora trabalhadores, e a bondade, aos níveis superiores, nos elevará. Obrigado.